Olá, boa noite a todos, bem-vindos, boa noite, bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional, quinta-feira, 21, estamos aqui para partilhar um pouco mais sobre o que é isto de educar, o que é isto de desenvolvimento na infância. E hoje estamos aqui com um modelo diferente, não é? Aquilo que eu vos trago hoje é uma continuidade daquilo que temos estado a falar sobre estas férias, sobre o brincar, sobre o movimento, não é? Toda esta importância. E trago-vos um livro do qual recebi há algum tempo atrás de uma querida amiga, a Inês. Aproveito para mandar uma beijoca muito grande para a Inês. E um livro que me diz muito, que é um livro que não pode ser de consulta, de leitura rápida, tem que ser um livro de consulta, de leitura calma, de reflexão, pelo menos para mim tem sido assim, onde eu vou para a frente, vou para trás, vou reler, vou refletir sobre aquilo que estou a ler, sobre a minha prática, e resolvi, por isso mesmo, fazer esta nossa ecologia com este livro. O Hoje sobre Azul era poder lê-lo na totalidade, porque foi difícil escolher só bocadinhos para partilhar convosco esta importância do brincar e a importância de deixarmos estas crianças nas férias ter tempo, ter espaço para poderem brincar. E para nós adultos, treinarmos esta observação sobre o brincar, para treinarmos esta ideia que nós temos do brincar. As crianças só brincam, não é? Só brincam. O que é que ela fez hoje? Só brincou. Com aquele ar de foi pouco, não fez nada, não é? Desmistificar um bocadinho esta coisa do só brincar. Os jardins de infância. As crianças só brincam. Que bom, era tão bom que fosse somente isso. E então trago-vos este livro, do qual tive também, além de ter tido uma amiga que me ofereceu, tive também a cereja na topo do bolo, quando, na biblioteca da Moita, há muito pouco tempo, tive a honra de conhecer o professor Carlos Neto, pessoalmente. Tive a honra de lhe poder dar 2 beijinhos e de ter levado o meu marido e o meu filho. E o meu filho mais novo tem 13, não é? Uma biblioteca à noite. A sério? Ok, vai ser uma seca. E no meio da palestra do professor Carlos Neto, o Miguel disse-me entre dentes: este senhor está a dizer tudo aquilo que eu sinto em relação à escola. Eu acho que partilhei convosco sobre isto. Este senhor está a dizer aquilo que eu sinto. Ele não pode ir à minha escola, ele não pode ser meu professor. Eu, não, amor, já está reformado. Mas como assim está reformado? Já não trabalha. Mas ele está aqui, ele não pode ir à escola, ir à minha escola dar formação aos meus professores. Eu, amor, pode e deve. Como é que uma pessoa com tantos anos de experiência conseguiu rapidamente chegar? Como é que uma pessoa não? Eu sei como, não é? É uma pessoa que tem a noção do que é a educação, tem a noção do que é o terreno, tem a noção que estamos desatualizados. E como é que uma pessoa com tanta experiência de vida chegou rapidamente ao coração de um miúdo de 13 anos, não é? Todo ligado às tecnologias, ao rápido, ao YouTube, essas coisas todas, não é? Como? É muito simples. É uma pessoa que sabe muito sobre educação, que tem a plena consciência que é necessário atualizar, e aquele feedback que o Miguel me deu, eu fiquei super emocionada. O Miguel estava a falar, eu estava a ouvir o professor Carlos Neto e eu estava super emocionada por tudo, por o Miguel estar a gostar, por eu estar ali pessoalmente a vê-lo. E realmente é exatamente isso. Precisamos de mais pessoas como o professor Carlos Neto para movimentar, para alterar alguma coisa que é necessário, muita coisa ser alterada em relação à educação. Claro que o professor Carlos Neto foca-se no movimento, porque
a base é educação física, não é? E a importância e como é que tudo isso, como é que o movimento é a base de tudo. Nós somos seres humanos, a criança desde nós somos seres, ponto. Todos os seres se movimentam. A criança acontece a sua evolução através do movimento. Não é? Então aquilo que eu vos trago hoje é exatamente bocadinhos deste livro, que é maravilhoso. Quem não leu, tem estas férias agora, aproveitar, recomendo. Quem já o leu, volta a reler. Beijinhos, beijinhos, Lia. Quem não leu, leia, porque realmente é assim, qualquer coisa de maravilhoso. Mas eu não estou na educação. Não interessa, não importa. Isto não é um livro para professores, nem para educadores, não, isto é um livro para adultos. Todos nós temos que saber um bocadinho sobre isto. E até vamos perceber como é importante nós próprios adultos, e é aí que eu quero chegar. Nós próprios adultos precisamos de continuar a brincar. Brincar, movimento, não é só uma coisa de crianças. Ainda na última ação que tivemos do nosso curso que a Ecologia está a fazer de Educador Consciente, falámos sobre a importância do fazer de conta. O fazer de conta é algo que a criança faz naturalmente e que nós adultos deixamos de fazer porque achamos que já não importa, já não é útil, não vale a pena fazer de conta que... E que é tão importante continuar a fazer de conta. Eu tenho receio de alguma coisa. Eu tenho medo de experimentar algo. Vou fazer de conta que vou fazer de conta que não tenho esse medo. E vou fazer para ver o que é que dá. Isto é um exercício. E eu não estou a dizer fazer de conta ou fingir em relação a outra pessoa. Atenção. Eu estou a dizer utilizar o faz de conta para nós. Para nós. Fazer de conta. Faz de conta de que já aquilo aconteceu, que já fizeste aquilo. Como é que te sentes? É um exercício para nós adultos. Mas antes de que eu não gosto nada de conversar, não é? E eu quero realmente ler para todos vocês, para quem está aqui agora, para quem lanço muitos beijinhos, mando muitos beijinhos. Exato, o mundo da magia. Quero que este espaço seja mesmo de leitura destes bocadinhos, deste livro maravilhoso e de certos bocadinhos que eu escolhi, que nos trazem assim de uma forma muito assertiva a importância do brincar, do jogo, do movimento, ok? Então vamos lá. Vamos começar então a ouvir, neste caso é ouvir, vocês vão ouvir este maravilhoso livro, um bocadinho deste livro do professor Carlos Neto, Libertem as Crianças, a urgência de brincar e de ser ativo. Para quem ainda não leu, recomendo muito, ok? Então, eu se calhar vou andar aqui para trás e para a frente, no sentido em que eu escolhi somente o primeiro módulo, que começa logo, não é? Brincar e ser ativo é a solução para todos os males, razões, benefícios e direitos. Logo o título, não é? Nós ficamos, uou, como assim? O que é que isto quer dizer? E a forma como o professor Carlos Neto escreve é de um envolvimento tão grande, é impossível não ficar a refletir, não ficar a pensar sobre toda a nossa prática enquanto seres humanos. Não estou a falar de prática profissional, não é? Claro que para mim está tudo junto. Mas este livro não é só para profissionais de educação. É para todas as pessoas, todos os adultos. Ok? Ele diz assim: brincar é estimular o sentido de humor e de justiça. A positividade do cérebro e do pensamento. A capacidade de resolver problemas e de aprender a lidar com o incerto e a imprevisibilidade. E, principalmente, é partilhar o sentido da vida, a empatia com os outros. Brincar, ou jogar, ensina o ser humano a racionalizar a vida. No momento em que se vai ganhando, de forma progressiva, maior maturidade cognitiva e, como consequência, uma maior valorização do lado complexo e subjetivo da vida. Logo neste primeiro parágrafo, dá-nos assim um abanão sobre isto do brincar. Porque nós pensamos que o brincar é uma coisa muito simples.
Porque a criança faz, é tudo muito simples, é tudo muito básico, e à medida que a criança vai crescendo, nós próprios, infelizmente, vamos incutindo, agora já és crescido, para lá de brincar e vamos fazer coisas sérias. Como se o brincar não fosse uma coisa muito séria. Este livro prova-nos que sim. E aquilo que eu vos trago hoje também não é só a opinião do professor Carlos Neto, é também estudos que ele trouxe para que nós pudéssemos, para que ele pudesse provar, olha, meus amigos, não é só uma opinião de um professor com muita experiência, que já por si tem muito peso, mas existe escalas, existem estudos feitos, e eu vou-vos mostrar isso. Ele continua assim: jogar, brincar, é uma das formas mais comuns de comportamento durante a infância, tornando-se uma área de grande atração e interesse para os investigadores, professores e terapeutas no domínio do desenvolvimento humano, educação, saúde e intervenção social. Por isso, o brincar oferece muitas vantagens e benefícios durante o processo de desenvolvimento humano. E ele depois começa a enumerar. Promove o desenvolvimento cognitivo em muitos aspectos, tais como a descoberta, a capacidade verbal, produção divergente, habilidades manipulativas. E agora vou fazer aqui uma pausa. Habilidades manipulativas não se refere àquela frase que certos adultos dizem, que as crianças são manipuladoras. Não é isto que o professor Carlos Neto está a referir, ok? Aqui ele está a falar do ato de manipular, ok? De mexer, ok? Isto é bom, é bom fazer estas pausas porque as pessoas podem pensar que as crianças são os pequenos demónios, as crianças são seres que sabem o que querem fazer e manipulam o adulto. Meus amores, a criança não tem maturidade para isso. Ok? A criança não tem essa malícia porque ela não sabe o que isso é. E estudos já provaram, por exemplo, que preconceito, crianças pequenas não têm porque não sabem o que é. Elas aprendem com o exemplo do adulto. Dói ouvir? Dói. Mas é a pura verdade. Okay? A criança não tem essa maturidade cognitiva para ter esse tipo de significado sobre valores, sobre a manipulação, sobre preconceitos, sobre criticar os outros. Aprende com o adulto. Continuando. Onde é que eu estava? Promove o desenvolvimento cognitivo em muitos aspectos, habilidades manipulativas, resolução de problemas, processos mentais, capacidade de processar informação. Como consequência, o empenhamento no jogo e os níveis de complexidade envolvidos alteram e provocam mudanças na complexidade das operações mentais, ou seja, novas sinapses, comunicação entre os neurónios. Estão sempre a acontecer devido às brincadeiras, ao desenvolvimento cognitivo pela brincadeira, pelo movimento. A criança aprende a estruturar a linguagem através do jogo, isto é, brinca com verbalizações e, ao fazê-lo, generaliza e adquire novas formas linguísticas. A cultura é passada através do jogo. Esquemas lúdicos e formas de jogo passam de geração em geração, do adulto para a criança e de criança para criança. Desenvolve-se atividade física e o aperfeiçoamento de habilidades motoras rudimentares, fundamentais e especializadas. Os estranhos tornam-se amigos, desenvolvendo os processos de socialização e de identidade entre pares. Isto foram algumas vantagens, alguns benefícios que o professor Carlos Neto escolheu de uma forma sucinta e para nós muito assertiva. Mas ele continua. A observação do brincar é uma competência essencial para perceber nas crianças desejos, a necessidade de experiências e a manifestação da sua motivação intrínseca. Esta frase é fantástica e eu vou repeti-la novamente. Porquê? Porque fala sobre a observação da criança. Já a Maria Montessori nos explicava que a observação do adulto para com a criança era essencial, era fundamental. E mais uma vez o professor Carlos Neto volta a falar sobre isto da observação.
A observação do brincar é uma competência essencial para perceber nas crianças desejos, a necessidade de experiências e a manifestação da sua motivação intrínseca. O que é que a criança necessita, o que é que ela precisa, o que é que ela quer, os seus desejos. Desenvolver essas competências de observação é fundamental para pais e educadores conhecerem a criança em todas as dimensões do seu desenvolvimento. Quantos de nós paramos para observar as crianças que estão à nossa volta? Não temos tempo, não temos tempo, não temos consciência disso. Não temos sequer a lembrança que vamos parar para observar. Não fomos educados para isto. Não fomos habituados a isto. Okay? E não é uma questão de tenho muito tempo, tenho pouco tempo. É mesmo uma noção de consciência. É mesmo o saber. Não tem esta informação. E é para isso que a ecologia está aqui todas as semanas. Para vos partilhar conteúdos, para que vos sugere esta alteração e esta modificação de hábitos e atitudes que temos todos nós, ok? Para vos trazer assim Será? Será mesmo assim? Vamos pesquisar, vamos experimentar e é isso que eu vos digo todas as semanas. Aquilo que eu vos trago não são receitas, são sugestões. Pratiquem. Façam. E depois comentem comigo. Olha, estive a ler também um outro estudo. Também fala sobre isto. Olha que interessante. Partilhem comigo sobre isso. Ele continua. O brincar é guiado pela motivação intrínseca, que permite aperfeiçoamentos de várias competências, através de dinâmicas criativas e repetitivas, de acordo com os objetivos e sucessos da atividade lúdica. Olhem só o poder, o que é que esta frase nos diz. Vou repetir, realmente é assim qualquer coisa de delicioso. O brincar é guiado pela motivação intrínseca. Motivação da criança, não é nossa. Por isso é que muitas vezes nós vamos com 500 brinquedos e uma atividade toda XPTO e a criança tipo, não quero. E nós que estamos lá com a expectativa no alto, não é? Mas como assim não queres? Como? E a criança começa a sentir, ok, tá bem, vou fazer só porque tu queres. Vejam só. O brincar é guiado pela motivação intrínseca, que permite aperfeiçoamentos de várias competências, através de dinâmicas criativas e repetitivas, de acordo com os objetivos e sucessos da atividade lúdica. Ok, isto é muito giro, o professor Carlos Neto fala disto. Ele volta a falar sobre o brincar e ser ativo é despender energia de forma criativa, inteligente e flexível. Necessitamos de melhorar explicações, recorrendo a abordagens mais ousadas sobre o encontro de fundamentos biológicos, psicológicos, evolutivos, antropológicos e culturais para o brincar na infância. Ele agora chega aqui a um ponto e diz assim, tudo bem, eu trago-vos isto é o que eu acredito, mas atenção, eu não estou a dizer isto à maluca. Existem estudos, existem escalas. E isto que eu vos trago é exatamente uma escala de um cientista holandês que diz assim, depois o professor faz uma pequena introdução que diz assim, apesar destas dificuldades de natureza conceptual e metodológica do que diz respeito à avaliação quantitativa e qualitativa do jogo, entre parênteses brincar, no desenvolvimento da criança, estão disponíveis vários instrumentos de estudo, entre os quais destacamos a escala de intensidade lúdica de Riemer van der Kooi. Se não estiver a pronunciar bem, desde já peço desculpa. No estudo sobre a intensidade de comportamento lúdico, podem ser identificadas 3 categorias, que eu já vos vou explicar. Digo-vos que estas 3 categorias, as 2 primeiras são realmente de reflexão interna. E essa reflexão interna tem inúmeras subcategorias de desenvolvimento humano, que para mim é a base para toda a vida. Ok? Já lá vamos chegar. A última, não é? A terceira, fala-vos sobre a socialização, sobre o sentimento de pertença a uma sociedade, fala sobre
que papel é que eu vou ter na minha vida de utilidade para a sociedade onde me encontro, ok? Então, as 3 categorias deste cientista holandês diz-nos que a primeira é motivação intrínseca. Motivação intrínseca. Já o professor Carlos Neto anteriormente nos disse que é a base do brincar. É movido pela motivação intrínseca da criança. Mas o que é isto da motivação intrínseca? É uma necessidade de envolvimento numa atividade provocada pela pessoa ou pela própria atividade, que inclui, vamos às subcategorias, necessidade de exploração de uma situação, a curiosidade, a iniciativa, o empenho, o material do jogo que provoca aquela situação, a necessidade de exploração é uma. Outra, duração. Continuidade, interesse, o feedback, a motivação continuada. Ou seja, se a criança fica por horas naquela brincadeira e nós ficamos muito admirados, mas porquê? Mas é algo interno, está a gostar. Intensidade, a importância do envolvimento, a profundidade, a implicação na atividade. A intensidade é a forma como a criança se dá àquilo que está a fazer. Prazer, nível de prazer, demonstração de alegria, o entusiasmo e a recompensa. E por último, nestas subcategorias, a persistência do comportamento de jogo. A perseverança, manter o objetivo mesmo na presença de obstáculos. Espera lá. Então quer dizer que ao brincar a criança está-se a preparar para a vida adulta? Toda a gente já ouviu esta frase, não é? Mas aqui temos uma escala feita para nos provar que realmente é através do brincar que a criança vai percebendo como é que se pode movimentar sobre os obstáculos que acontecem na sua vida. Naquela situação, é a peça que não está a encaixar naquele orifício. No futuro, vai ser um conflito com um colega que ele não vai saber como gerir. Mais para a frente vai ser um desafio a nível profissional. E esta perseverança foi desenvolvida desde o brincar, desde a infância. Então, esta motivação intrínseca sendo a base de todo o movimento, de todo o brincar, lá dentro tem todas estas categorias, todas estas subcategorias que nos ajudam a perceber esta importância do brincar livremente, do movimento. E o brincar livremente e o brincar estruturado. Já vamos falar sobre isso também. Vamos à segunda categoria, que nos fala do controle interno. Controle interno, o nível do qual os sujeitos têm a percepção de que controlam as suas ações e efeitos, que inclui, vamos às subcategorias, a intencionalidade na ação lúdica, porque é que eu quero fazer aquilo, ou seja, quais são os objetivos, a escolha, a preferência, prosseguir com o objetivo, a presença de uma estratégia, o nível de controlo, tipos de abordagem, estratégia a utilizar, a relação lógica, a existência do controle em si, controle das ações, a segurança, confiança, independência, autoconfiança, necessidade de ajudar ou de ajuda. Já aqui está aqui já muitas subtilezas sobre a importância deste controle interno. O que acontece é que aquilo que não vou dizer que toda a gente vê, porque se calhar vocês até não têm essa noção ou não têm essa visão, mas aquilo que eu noto, e eu própria, aquilo que sofria muitas vezes e que às vezes ainda caio, é exatamente neste não controlar, neste não como é que eu vou, que estratégia é que eu vou utilizar ou como é que eu vou fazer as coisas. Ao brincar, a criança tem esse controle. Eu escolhi este jogo, eu escolhi esta brincadeira, faço desta forma porque sei que vou ter este resultado, ou então faço desta forma, percebo que não é assim, toma a iniciativa, a decisão de fazer de outra forma. Controlo interno. Continua. Ter um plano de ação. Nível de percepção dos acontecimentos. Premeditação da consequência da atividade e da participação. Ter um plano de ação. Okay? Não é só em adulto. Nós ouvimos isto em relação aos adultos. A criança já tem um plano de ação.
É isso que ela está a fazer desde criança quando está a brincar, quando está a movimentar-se de forma livre. Continua. A experiência de sucesso durante o jogo. Modo de atribuição do sucesso do jogo. A imagem positiva que tem daquilo que faz. A imagem positiva que vai construindo em relação a si. Eu tenho o controle interno de mim, porque eu vou tomar esta iniciativa, vou tomar esta ação, vou tomar tenho o poder da ação, faço, tenho a noção do que é que acontece e volto a fazer, volto a repetir. E é através da repetição que a criança vai percebendo o que é que tem sucesso e o que é que não tem. E falámos sobre as 2 primeiras categorias. Vamos então à terceira, à última, que nos fala sobre esta interpretação dos papéis sociais. E diz assim, suspensão da realidade. Ok? As 2 anteriores era motivação intrínseca, controle interno. E esta última é a suspensão da realidade, que nos diz assim, definida como a perda da personalidade real e a aceitação temporária de uma personalidade ilusória ou imaginária. Entre parênteses, faz de conta. Que inclui, já vos vou dizer o resto. Só a palavra aqui muito engraçada no sentido em que não é algo que a criança faz sem ter noção do que está a fazer. Porque o professor Carlos Neto diz-nos assim, a aceitação temporária. Ou seja, a criança tem consciência da realidade e aceita temporariamente fazer de conta que é outra pessoa, que é outro objeto, que é outro ser. A criança tem noção da realidade, faz de conta que. E porquê é que faz de conta que? Inclui o nível de dimensão da criatividade, como se comporta face aos espaços e materiais, que partido tira deles, nível de abstração, capacidade de resposta mediante o inesperado. Por isso é que nós, no cotidiano, dizemos que a criança, eles são muito moldáveis, não é? Eles adaptam-se a tudo e a toda a gente. Claro que sim, eles brincam, eles fazem de conta. Fazem de conta as coisas mais irreais e que para nós, adultos, nos faz muita confusão. Eles fazem de conta que estão mortos, eles fazem de conta que morreram, eles fazem de conta que são dragões, eles fazem de conta que... Ok? E, não tem, e aqui, nesta escala, está-nos a mostrar como é bom a utilidade que esse fazer de conta tem. Continuando. Grau de complexidade. Nível de fantasia e complexidade. Relação com a realidade. Recompõe e assimila o real. Representar-se a si e ao seu próprio imaginário. Ou seja, tem perfeita consciência do que é o real, o que é a fantasia. E a dinâmica da representação. Extensão da imaginação, desculpem. Capacidade de abstração, escolha do imaginário, identificação com um papel. E esta identificação com um papel leva-nos depois ao sentimento de pertença que tem em relação à sociedade. Qual é o papel que eu vou representar? Eu já, na brincadeira, já fiz tantos papéis, consigo escolher o que é que quero fazer, o que quero ser, o que quero, como quero atuar. E desta forma eu vou ser útil para a sociedade que tenho e vou sentir que pertenço a. Eu já vos falei sobre este sentimento de pertencer a. A criança necessita deste sentimento de pertença, necessita de sentir a pertencer a algo. À família, à comunidade, à escola. É este sentimento de pertença que é também a base de uma paz interior, de um harmonioso estado de espírito, ok? Para mim. Continua, fala também da dinâmica de representação, elaboração com facilidade e vivacidade de um papel, imagens mentais e a capacidade de produção. Porquê? Porque a criança, na suspensão da realidade, ela produz. Ela utiliza aquilo que tem no sentido da criatividade, da imaginação, de tudo aquilo que é necessário para ter soluções quando acontecer algum desafio. Então estas três
estas três categorias que nos fala nesta escala deste cientista holandês, o professor Carlos Neto mostra-nos, a nós, leigos na matéria, que existem estudos feitos para que nós possamos perceber esta importância do brincar. E ele continua, não é? Continua todo este livro é maravilhoso, como eu vos disse, é difícil escolher só certos bocadinhos, mas ele fala, hoje em dia existe ainda uma grande reflexão sobre o brincar livre, estimulação pessoal, e o brincar estruturado, intervenção adulta ou por pares. É indiscutível a importância do brincar em termos de aprendizagem no contexto familiar, educativo, terapêutico e comunitário, quanto à forma e precisão, como, quando e quanto. Ok? Mas ele dá-nos aqui uma chegazinha que diz assim: a interferência do adulto no brincar livre ou estruturado deve ser cuidadosa, desinteressada, mas conveniente para ajudar a criança a ter disponibilidade de recursos materiais e capacidade de formulação de contextos em função dos seus objetivos de ação. Ou seja, mesmo quando for um brincar estruturado, o adulto deve ter sempre em conta quais são os objetivos que a criança tem ao brincar. Ela quer fazer aquela atividade, qual a razão para ela querer fazer aquela atividade? E nós só podemos fazer isso como? Perguntando, deixando a criança explorar livremente e depois estar ali ao lado, guiar, como diz Maria Montessori. Ter todo um leque à sua disposição de materiais, de recursos, mas ele também fala aqui, mais à frente, sobre a quantidade de brinquedos, a quantidade de materiais. Mais vale ter um que tenha muito sentido, muita importância pessoal para a criança, do que ter 500 e para a criança ser igual. Não há ali uma motivação intrínseca. Porquê? Porque a criança não lhe diz nada. Então não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. E essa qualidade é dita pela criança, não pelo adulto. E depois está algo que é delicioso, mais uma vez, que nos fala, que o professor Carlos Neto nos traz, do sociólogo dinamarquês, que nos fala sobre estudos sociais feitos sobre a infância e sobre paradoxos. Não fôssemos nós seres humanos, não é? Então diz assim: para Jan Votramp, um sociólogo dinamarquês, uma das maiores referências mundiais em termos de estudos sociais da infância, o desconforto da nossa cultura acerca da ambiguidade em relação à infância pode apreciar-se com base em 9 paradigmas, em 9 paradoxos. E isto até tinha piada se não fosse tão tristemente verdadeiro, sabem? Tinha uma certa piada. Mas realmente aquilo que nos mostra é que nós temos um longo caminho a percorrer. Existe, não só a nível escolar, mas a nível social, a nível político, coisas que são necessárias a serem mudadas para que a criança tenha este espaço, não só o espaço físico, mas o espaço também mental dos adultos em relação ao seu desenvolvimento, em relação à importância da sua infância, à importância do brincar. Porquê? Porque por mais que eu, enquanto educadora, faça um papel, por mais que os meus pais, não é, os pais das minhas crianças façam também o seu papel, existe depois toda uma estrutura envolvente que não nos permite avançar, não nos deixa avançar mais, e que é necessário realmente um apoio a nível político, a nível social, e não é um apoio no sentido de fornecer mais subsídios, não estou a falar disso, estou a falar mesmo de medidas de estruturação, para que todos possamos ter mais espaço para os nossos filhos, para as nossas crianças. Ok? O professor Carlos Neto fala muito sobre isso. Não vos vou falar hoje sobre esta necessidade política
de haver uma estruturação, mas vamos lá chegar rapidamente, não é? Então, estes 9 paradoxos dizem-nos o seguinte, feitos por este sociólogo dinamarquês. Os adultos querem e gostam de crianças, mas têm-nas cada vez menos, enquanto a sociedade lhes proporciona menos espaço e tempo. Segundo, os adultos acreditam que é benéfico, quer para as crianças, quer para os pais, passarem tempo juntas, mas cada vez mais vivem vidas separadas. Tu vais para a escola durante 6 horas e eu vou para o meu trabalho durante 8. Nos entretantos, o pessoal vive. É o que temos, é o que é. Os adultos gostam da espontaneidade das crianças, mas estas vivem as suas vidas serem progressivamente mais organizadas. E esta aqui tem que levar um bocadinho a brasa à minha sardinha no sentido da importância da comunicação. Porque toda a gente gosta das crianças realmente espontâneas, mas quando as crianças começam a ser espontaneamente incomodativas para os adultos, o pessoal começa a cortar. Psst, ninguém te perguntou nada, a conversa não é contigo, tu não tens a opinião, acabou. Então, mas... Porquê? Porque a forma como nós fomos treinados, ensinados a educar e a comunicar com a criança, não está atualizado com aquilo que temos agora pela frente. É muito simples, nós não podemos ser iguais àquilo que fizeram connosco, temos que nos ir atualizando. O mundo à nossa volta atualiza-se sozinho. O mundo é feito de pessoas, as pessoas têm que se atualizar. Umas atualizam-se, outras não. As crianças que vêm já vêm um bocadinho atualizadas. Nós temos que fazer esse trabalho também, enquanto adultos. Então é muito engraçado ver uma criancinha de 2 aninhos ser assim muito espineta, não é? Aquela coisa muito... Eu vou fazer, eu faço sozinho. Quando a criança começa a ter os 4, os 5, começa a fazer muitas perguntas do porquê, porque é que é assim, porque é que é assado, e o adulto começa a não ter a genica para acompanhar, e então começa a castrar. É o que acontece, infelizmente. Continuando. Diz-nos assim também, outro paradoxo. Os adultos afirmam que as crianças deviam estar em primeiro lugar, mas cada vez mais são tomadas decisões a nível económico e político sem que as mesmas sejam levadas em conta. É o que acontece. É o que acontece. Infelizmente. Porque agora voltamos um bocadinho atrás, porque um pensamento imediato é: são tomadas decisões a nível nacional de medidas, não é? A nível educacional, não é? Por pessoas que se calhar nem no terreno estão. Não pode. Jamais em tempo algum, mas isto acontece, é o que nós temos. Pessoas que estão em altos cargos não estão no terreno, ou já não estão há muito tempo, e não têm a consciência do que é que se passa e do que é que há. Mas tomam as decisões e nós temos que as seguir. Continuando. A maior parte dos adultos acredita que é melhor para as crianças que os pais assumam sobre elas maior responsabilidade. Mas, do ponto de vista estrutural, as condições que eles têm para assumir esse papel deterioriza-se sistematicamente. Toda a gente tem que trabalhar. É um luxo quando uma mãe ou um pai deixa trabalhar para ficar com o seu filho durante um período da vida que é necessário e fica só um dos progenitores a ter, não é, a responsabilidade de trazer um rendimento para casa. É um luxo. Porque realmente o que acontece é que nós temos horário de trabalho e um horário de trabalho de 8 horas, fora certos casos, não é? Docentes, por exemplo, que não são 8 horas, são menos. Mas seja como for, é um tempo que em muitos outros países é excessivo. Em muitos outros países trabalhamos da parte da manhã, da parte da tarde, e a criança está exatamente desse período, ou da manhã ou da tarde na escola, e o resto está em casa, com a mãe e com o pai. Ou pelo menos com um dos progenitores. Mas aqui não é execuível. Nunca foi feito, nunca foi experimentado. Foi sempre assim.
temos que, se calhar, que estruturar, fazer diferente. Então, e há pessoas que não querem manter os trabalhos assim como estão porque preferem trabalhar assim. Eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso. É a minha opinião, ok? Não quero que ninguém leve a peito, não quero que ninguém fique magoado. A criança não veio porque quis. Se tinhas essa visão que primeiro estava o teu trabalho, tu não tinhas filhos. É a minha opinião, ok? Porque, temos que fazer, como é que se diz? Temos que tomar decisões e temos que perder alguma coisa. Não é perder nada. Não há... Nós fomos incutidos, mais uma vez, fomos incutidos que existe só duas coisas. Só há o A e o B, só há o sim e o não, só há perder ou ganhar. Não existe isso na educação, não existe isso no amor pelos filhos, não existe isso. Perder ou ganhar. Claro que há momentos mais difíceis, quando dão-nos noites mal dormidas, quando a gente chega à casa e vou voltar para o trabalho. Mas isto são coisas que nós sentimos no momento. Não é a essência, não é o verdadeiro. Porque se for esse o verdadeiro, tinhas de ter pensado 2 vezes antes de teres decidido ter um filho. Ponto. Isto é a minha opinião pessoal. Porque sou mãe, porque sou profissional, porque amo, paixão, aquilo que faço. Desde sempre. Já antes de ter filhos, que eu tinha este sentido e este amor, e esta paixão e este querer em relação à infância. Mas é possível conciliar. É possível. Basta que podemos fazer como fazíamos quando éramos crianças. Vamos fazer de conta, vamos experimentar, vamos brincar. É aquilo que eu faço. É aquilo que eu faço. Não, como é que eu conseguia ter tempo para o meu trabalho, para a minha casa, para os meus filhos e para a ecologia, para estar aqui? Eles têm uma idade diferente. Pois têm, mas não foram sempre assim. Ok? Já foram pequeninos. E eu na altura não tinha ecologia, tinha outras coisas. Então, é parte de nós estruturar, organizar. Parte das pessoas que estão acima, em cargos de poder, organizar e estruturar a nossa sociedade para que possamos ter maior qualidade de vida, maior qualidade familiar. E depois, se toda a gente está bem, é impossível nós não fazermos um excelente trabalho no nosso trabalho. Porquê? Porque estamos com os nossos, estamos com tempo de qualidade, estamos com tempo para fazer aquilo que gostamos. Isto é a minha opinião, uma simples opinião. Continuando, os adultos concordam que se deve proporcionar o melhor início de vida possível às crianças, mas estas pertencem a um dos grupos menos privilegiados da sociedade. Todas estas frases são pura verdade. E crianças continua a ser um grupo que não é visto com o respeito que merece. Não são vistas como pessoas, são vistas como seres inferiores, são vistas como seres que são dependentes de nós, mas de um conceito negativo, visto de uma forma negativa, e não como algo que a nós adultos nos devia encher de orgulho, que é termos estas crianças e temos o poder maravilhoso que é fomentar nelas, ajudá-las a evoluir para que no futuro estejamos todos de uma forma harmoniosa e ter no nosso planeta pessoas, seres adultos ativos, empáticos, uma melhor versão de nós. Seria esta a mentalidade, é esta a minha mentalidade, cada vez que olho para uma criança. E não é assim que acontece. Infelizmente, eu estou-vos a falar aqui disto, não é? Da importância do brincar, da importância de comunicarmos, e noutra ponta do planeta, ou mesmo cá em Portugal, existem crianças a passar fome. E como é que eu posso continuar? Tenho que continuar a falar sobre isto. Mas sei que existe no nosso país e noutros países crianças a morrer com falta de coisas básicas como água, como comida, como cuidados. Então nós não nos podemos esquecer disto. Ainda é um grupo que é
que não têm ninguém que os defenda, ou tem muito poucas pessoas a defendê-los. Continuando, continua assim. Os adultos concordam que se deve ensinar às crianças o significado de liberdade e democracia, mas a sociedade limita-se a oferecer preparação em termos de controlo, disciplina e administração. Esta aqui então dá conta de mim. Esta aqui mostra quais são os objetivos da escola tradicional. É isto que acontece. Sentem-se todos nessas cadeiras, todos ficam calados, quietos, a ouvir aquilo que eu vou dizer, porque eu é que sou o professor, eu é que sei, eu é que mando. Eu sei mais que tu, eu é que sei aquilo que tu queres aprender. É o que acontece. É o que acontece. Oferece a preparação em termos de controlo, disciplina e administração. Vai tudo dentro da caixinha. Tudo arrumadinho em prateleiras. É a nossa escola, infelizmente. É a nossa escola, infelizmente. E depois há muitas crianças a fugir da escola. Muitas crianças a dizer que não gostam da escola. Muitas crianças, mais uma vez, que mesmo a escola tradicional nem sequer têm acesso. Não sabem o que é ir à escola. Isto dói muito. Por isso é que eu vos disse, estes novos paradoxos são realmente algo que não sei se dá para rir, se dá para chorar, porque a verdade é tão dói tanto, pensamos sobre isto, mas esta dor tem que nos mover para a ação e não para a passividade, ok? Ação, bora fazer. Lia, estás aí que me estás a ouvir desse lado, estás lá embaixo no Algarve, bora fazer, bora movimentar. Todos nós fazemos um bocadinho para sermos mais a fazer em relação à educação, à mudança de mentalidade, à mudança da educação, ou à mudança do olhar para a criança como uma pessoa que já é e que tem vontade e que tem palavra e que tem necessidades, e não só comer, dormir, okay? E ter o rabinho limpinho, mas que essas também são necessárias e que muitas nem sequer têm. Continuar. Esta para mim é top, eu se calhar vou deixá-la para o fim. Vou passar para a última, que diz assim: a infância, em termos materiais, é importante para a sociedade, mas a sociedade deixa os custos inerentes à infância por conta dos pais e das crianças. Aqui fala outra vez sobre os apoios, sobre os ditos subsídios, sobre essas coisas todas. Mas que não deixa de ser, não deixa de pensar um bocadinho sobre isso, sobre o valor dos abonos que temos, sobre o... E agora já temos os livros, não é? Porque antigamente tudo isso era pago pelos pais. E quem tem mais filhos? E quem escolhe não ter mais filhos exatamente porque pensa nas despesas futuras da escola. E neste momento, na entrada da Bia para a faculdade, a quantidade de dinheiro que se paga para uma candidatura. Isso é outra que fiquei chocada, não tinha essa noção. Eu vou-me candidatar a uma escola, não sei ainda qual vai ser, mas entretanto já deixei lá X numa, X noutra, e se calhar vou entrar numa. Ou não vou entrar em nenhuma, mas esse dinheiro já foi emprego na escola. Deixa-me pensar, como é que está o nosso acesso ao ensino superior? Falam-nos das notas, falam dessas coisas todas. E o resto? Como? Como é que os pais conseguem? Fazem empréstimos. E quem não tem essa possibilidade? A criança não vai estudar? Tem bolsas, ok. E quem não tiver notas para bolsas? Perguntas. Deixo muitas perguntas. É isso mesmo, Lia. Quem estiver no Algarve, procurem Clube Encantado. Não é assim? Bora. É isso mesmo. E agora eu vou dizer a última, que para mim foi a que mais gostei, digamos assim. Os adultos atribuem geralmente às escolas um papel importante na sociedade, mas não se reconhece como válida a contribuição das crianças na produção de conhecimentos. Dá-me vontade de imprimir ou de escrever um painel bem grande
e colocar em todas as escolas, aqui pelo Montijo e arredores. Mas é exatamente isto que eu sinto em relação às escolas. Não há espaço para que a criança, o jovem, diga: eu gosto desta área, eu quero ir por aqui. Mas eles agora só têm interesse pelos YouTubes e pelos vídeos e os TikToks e essas coisas todas. Eu só tenho essas opções. E o adulto dá-lhes outras opções, promove outro tipo de opções. Atenção, eu não estou a dizer que as crianças não é uma questão de culpa, não tem nada a ver com culpa, tem a ver com nós, enquanto adultos, o nosso poder e a nossa responsabilidade em ajudar, em guiar estas crianças, as nossas crianças, ok? E realmente a escola devia ser o primeiro sítio onde se devia parar para pensar: o que é que tu gostas de fazer? O que é que tu queres aprender? O que é que te cativa? Não. Vem um programa imenso sobre aquilo que é suposto uma criança com X idade aprender. Não tendo em linha de conta o que é que a criança já experienciou, o que é que a criança já fez, até a nível familiar, com os pais ou seja com quem for. Para saber realmente se aquilo faz sentido. Isso dá muito trabalho, mas não dá porra de trabalho nenhum. Há outros métodos que acontecem, que têm trabalho feito, que nos mostram isso. Então, bora deixar de ser preguiçosos e fazer diferente. As crianças fogem da escola. Porque é que isso acontece? Bem, continuando, vou-vos ler aqui este último bocadinho, que nos diz assim: jogar e brincar é um sonho que se torna realidade, mas que rapidamente se pode esquecer. As crianças apresentam uma propensão fantástica para distinguir as fronteiras entre a utopia e a realidade. O princípio não é conduzir o processo do seu desenvolvimento e aprendizagem. É, antes de tudo, necessário dar-lhe os instrumentos para que possa suprimir e autoconduzir-se. E assim fecho esta leitura comentada deste maravilhoso livro, que há muito mais para dizer. Foi só assim o início deste livro. Deixo-vos a sugestão de lerem este verão como leitura para férias, leitura das férias. Quem ainda não leu, recomendo. Quem já leu, voltem a reler, porque é o que eu vos digo, eu já li, voltei a ir buscá-lo para falar sobre isto das férias e do brincar. E realmente trago-vos exatamente toda esta emoção que eu tenho em relação àquilo que é necessário ser feito, que não consigo fazer sozinha. Temos que nos juntar todos. Quem tem esta paixão, quem tem esta noção e esta missão de fazer diferente na escola, que façamos um bocadinho que seja no sítio onde estamos, que façamos naquilo que usamos diariamente, utilizando as nossas redes sociais, utilizando aquilo que temos à nossa disposição, utilizar a nossa criatividade. Toda a gente é criativo, toda a gente tem imaginação. São as crianças, não. Eu ouço muitas vezes os pais a dizerem assim: mas ela só quer brincar e eu não sei brincar. Como assim? Todos nós sabemos brincar. Nós temos depois, enquanto adultos, aquela noção de: eu não posso brincar porque eu já sou adulto, eu estou a passar vergonhas. Estes conceitos todos da vergonha, daquilo que os outros vão pensar, só nos atrapalha. Só nos atrapalha. Então, utilizar e não esquecer que todos nós já fomos crianças. Brincámos mais, brincámos menos, fomos rapidamente, tivemos que crescer rapidamente ou não, que isso não nos impeça de sermos a nossa melhor versão enquanto adultos, de ser o melhor para nós, para as crianças que estão à nossa disposição. E é isso que vos trago hoje, está bem? Sobre o brincar, sobre a importância do movimento, sobre a importância de refletirmos, de lermos, de
e de fazer, não ficar só pelo conteúdo, não ficar só pela teoria, ok? Deixar de brincar é não viver, é verdade, é mesmo isso, Irmelinda. Não parar e realmente ficarmos presos às convenções dos adultos, não é? Só nos tira, só nos deixa apáticos em relação à vida e andamos só a sobreviver, andamos só a respirar, não andamos a viver. Então, bora fazer coisas que gostamos, bora voltar a fazer coisas que nós adultos achamos divertidos, bora brincar, fazer um jogo, fazer algo com amigos nossos, com as crianças à nossa volta e treinar a observação. Treinar a observação. Deixo-vos esta dica. E tal, eu não sei brincar, eu tenho vergonha de brincar e para ali para o parque. Tens vergonha? Fantástico. Sentas-te no parque e observas. Faz a observação, treina a tua observação. Observar o quê? As crianças a brincar. Simples. Simples assim. Observa a criança a brincar. Vais ver a quantidade de aprendizagens que vais ter. Não só como podes brincar, mas é como a criança reage, como a criança se comporta. Maria Montessori falava, e deixou cá a obra escrita a falar sobre a observação. Então, nós adultos, falar menos, observar mais. Ok? Observar menos, falar menos e observar mais. É isto que eu vos deixo hoje. Um beijinho muito grande, uma excelente semana. Beijinhos quem esteve aqui, quem vai ver depois. Partilhem este vídeo para mais pessoas, que a ecologia chegue a mais gente. Partilhem, comentem, deixem aqui a vossa apreciação, as vossas vivências. A ecologia está aqui para que todos possamos usufruir e crescer um bocadinho mais. Ok? Beijinho a todos, fiquem bem, uma excelente semana. Beijinhos!